Nós temos aqui vários processos com pedido de vista do desembargador Jamil, nós Sim. temos quórum estendido. Eu quero dar preferência inicialmente para os processos de quórum estendido e os processos com pedido de vista. Eu indago aí se os colegas já estão presentes, os que foram convocados. Foram convocados os desembargadores Raimundo Barros e Esse Ângela aqui já começou, Salazar, já e viu? estamos aguardando o desembargador Barros chegar. Mas já estou vendo aqui o desembargador Jamil Bom presente dia. no processo Pardon, Bom Josemar, dia. eu tenho de apenas um vista, né? processo. Bom dia, Desembargador doutor Barros Jamil. Josemar, doutor Charles. Desembargador Bom dia a Jamil. todos. Eu tenho só um processo, já houve o voto do relator, que é o desembargador Vieira, o desembargador Barros o acompanhou, só falta meu voto. Isso. Eu seria rápido, eu pediria a preferência a Vossa Excelência, em razão de outro Sim, compromisso. vou dar preferência, desembargador, com muita satisfação. Mas aqui consta da pauta que Vossa Desembargador Jamil, Excelência. a Câmara está um Vossa, pouco alta, desembargador Jamil. é, Baixa um pouquinho essa Câmara. vossa, A gente alô? está pedindo... Ah, sim, melhorou. Sim, melhorou. Então, Vossa Excelência, desembargador Jamil, consta aqui da pauta que tem o processo da pauta número 4, número 5, número 6. Não. Número 6, o pedido de vista de Vossa Excelência. Ah, sim, são quatro processos em um, realmente, são as mesmas partes, é um voto só para Um voto. todos. Meu amigo embargador Jamil, meu abraço. Obrigado, mas o senhor falou meu nome, sim. Prazer revê-lo. Olha aí, o titular Desembargador chegou Jamil, aí. desembargador Josimar, desembargador Vieira, desembargador Tairone. Desembargador, Jamil Gervásio, grande abraço. Desembargador Gervásio, um abraço e bom dia e seja Nossa bem-vindo. Câmara. Obrigado. Eu já Então, falei seu nome aqui. ilustres pares, havendo quórum, eu vou declarar aberta esta 20ª sessão desta Câmara, inicialmente desejando boas-vindas ao desembargador que está participando da primeira sessão hoje, que é o doutor Gervásio. Boas-vindas, bom trabalho, irmandade, e que Deus nos proteja. E Obrigado. desejando um bom dia a todos. Então, desembargador Jamil, vou dar preferência aos processos de Vossa Excelência, com pedido de vista, e irei anunciá-los, porque Vossa Excelência está dizendo que é só uma decisão envolvendo os 3 processos. Então, o Isso. primeiro processo é o de número 4 da pauta. É um agravo de instrumento, número 082091178-2022, São Luís, agravante Oceanos Investimentos Imobiliário Limitada, advogados Daniel de Faria Jerônimo Leite e outro, agravado ZR Comércio e Serviços de Comunicação Limitada, advogado Arthur Vitório Bringel Guimarães, relator desembargador Antônio José Vieira Filho. O pedido de vista do desembargador Jamil Gedeon, após o voto do desembargador relator, desembargador José Vieira Filho, para manter o bloqueio da executada Oceano. Esse voto foi acompanhado pelo desembargador Raimundo José Barros. O outro processo, que é o quinto da pauta, é um agravo interno, no agravo de instrumento número 080 9932 57, agravante ZR Comércios e Serviços de Comunicação Limitada, advogado Arthur Vitório Bringel Guimarães, agravado Oceanos Investimento Imobiliário Limitada, advogado Daniel de Faria Jerônimo Leite e o relator desembargador Antônio José Vieira Filho. O relator determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para nova decisão, acompanhado pelo desembargador Raimundo José Barros de Souza. Voto vista do desembargador Jamil. O outro e o último voto com vista é o sexto da pauta, é o agravo interno na reclamação número 080-2311, 48/2018, São Luís. Agravantes, ER Comércio e Serviços de Comunicação Limitada, advogado Arthur Vitório Bringel Guimarães, o agravado Oceanos Investimentos Imobiliário Limitada, advogado Daniel de Faria Jerônimo Leite Guimarães e outro, o relator desembargador Antônio José Vieira Filho.
Procuradora doutora Rita de Cássia Maria Batista. O voto vista do desembargador Jamil. Relator desembargador José Vieira Filho, Antônio José Vieira Filho, o agravo interno, determinando retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para nova decisão. Voto esse acompanhado pelo desembargador Raimundo José Barros de Souza. Eu gostaria apenas de retornar a palavra ao eminente relator para ligeiramente fazer alguma explanação, se assim o desejar, porque eu não estava presente, inclusive, na sessão anterior. E passo a palavra ao eminente desembargador Vieira, se ele tem alguma coisa a se manifestar. Se alguém quiser alguma lembrança, eu posso falar. Caso não houver necessidade, eu posso ler só um. Da minha parte, não, porque eu acho que o desembargador Barros já voltou. Já Só voltou. volta. Só falta o voto do desembargador Jamil mesmo. Então, desembargador Jamil, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Josemar. Eu cumprimento os colegas. Pensei que eu tivesse uma câmara isolada, mas vejo que aqui é bem estendida, viu? Eu pensei, já está aparecendo aqui já o órgão especial, aqui, uma quantidade de colegas aí. Eu queria cumprimentar todos, a pessoa de Vossa Excelência, o presidente, mas saudar em especial o desembargador Gervásio, que eu acho que está passando a integrar, está passando a integrar como titular a Câmara, no lugar aí do valoroso colega também, desembargador Tairone. E saudar os advogados aqui, brilhantes aqui, em especial aqui, o doutor Eli, que nos formamos juntos, mas não poderia esquecer que a doutora Valéria Lawande aqui também. Eu fiquei em dúvida, eu pedi vista do processo após o voto do relator, em razão das sustentações orais, tanto do doutor Arthur Guimarães quanto da doutora Larissa. E até porque envolveu uma decisão do novo titular desta Câmara, que é o doutor, à época, o juiz Gervásio, o desembargador, e uma outra decisão da terceira Câmara, que à época era presidida e também foi relator o desembargador Estélio. Então, eu fiquei em dúvida e pedi vista para esclarecer essas dúvidas e trazer o voto. Mas não tenho muito a acrescentar, não. Na verdade, agora eu entendi, são duas execuções, né, desembargador Vieira? A Sim. primeira execução da ZR Comércio contra Oceanos e depois veio a execução da multa. E Sim. também nós temos aqui a reclamação em razão do não atendimento da alteração feita pelo magistrado de primeiro grau da decisão transitada em julgado da Terceira Câmara Civil, de 2007. E o voto de Vossa Excelência, só me confirme aqui, o senhor não está decidindo, o senhor não está mandando fazer levantamento, o senhor só está determinando que o juiz de primeiro grau profira a decisão. Deixa eu só confirmar aqui. Mesmo. Quanto à liberação ou não do valor bloqueado pertencente ao Oceanos Investimento, tenho que, por segurança, manter o bloqueio da quantia até que o juiz a qual profira novo julgamento acerca da execução das astrentes por ela pleiteada, em decorrência do inadimplemento do exequente ZR Comércio da determinação judicial fixada pela terceira Câmara. Assim, disse Vossa Excelência, conheço dos agravos internos para negar provimento e dar provimento ao agravo de instrumento para manter o valor bloqueado até nova decisão do juiz ocorre, não é isso? É isso mesmo. Pois é, eu me convenci, eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. Nós não vamos ingressar, nós não estamos determinando. Essas questões que foram levantadas pelo doutor Arthur Guimarães, que é um período ou não, isso o juiz é que vai determinar lá. Entendeu? Essa que foi a minha dúvida, foi mais nesse sentido, e sem maiores delongas, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Obrigado. Então, Aura, anunciando o julgamento, em relação a esses três processos, recursos conhecidos e, por unanimidade, acompanhado o voto do eminente relator. Isto. Desembargador Jamil, então, Vossa Excelência não tem mais participação nesta sessão. Hoje eu agradeço a presença de Vossa Excelência. Obrigado. Desejo um bom dia e muita saúde e paz no coração. A saúde a todos também. Obrigado e até logo.
Presidente, eu Até mais. também eu peço licença e agradeço e desejo um bom trabalho a todos vocês. Obrigado, Obrigado. doutor. Bom Obrigado, trabalho, bom dia. obrigada. Aula, nós já estamos com os colegas convocados presentes? Ainda não, mas eu já conversei aqui com os assessores. Só um minutinho, desembargador. Desembargador Josemar, com licença, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, desembargadores, colegas advogados, serventuários. Doutor Josemar, nosso processo é um processo da relatoria do desembargador Tairone, que Vossa Excelência deu um voto divergente, e a minha dúvida é a seguinte: hoje o desembargador Tairone ele pediu vista posteriormente ao voto. Hoje vai haver o julgamento para que só então, dependendo do resultado, é que se convoque o estendido, não é isso? Não, o desembargador, só relembrando, o desembargador Tairone já emitiu o seu voto e houve a divergência arguida por mim e acompanhada pelo desembargador Vieira, certo? Então, em decorrência dessa não unanimidade, é que foi definido o quórum estendido e que nós estamos aguardando os colegas para participarem do julgamento, certo? Agora, ocorreu na sessão que eu participei anteriormente, o desembargador Tairone, ele está presente, ele solicitou que aguardasse o retorno dele, que ele teria condição de manter o voto dele ou modificar. Não é isso, desembargador Tairone? Exato, presidente. Exatamente. É por isso que eu estou perguntando. Então, nessa perspectiva, não foi proclamado o resultado. Não, então nós vamos prosseguir. O desembargador Tairone está presente. Se ele mantiver o voto anteriormente, é necessário o quórum estendido. Agora, se ele modificar, está resolvido o problema. Então, eu vou indagar do desembargador Tairone qual é a posição atual dele em relação a esse processo. Presidente, bom dia mais uma vez a todos. A minha digamos assim, solicitação em termos de eu ter condições de reexaminar, porque eu votei no sentido de manter a condenação de base de 20 mil reais. Mas, efetivamente, no bojo dos autos todos, nós verificamos que a culpa do hospital foi em nível, digamos assim, baixo, até porque os médicos que atenderam a senhora deram atenção, as médicas, tanto que as médicas, inclusive, foram absolvidas, entendeu? E restou apenas a condenação do hospital. O que eu pensei? Qual seria a base dessa condenação, que me parece que esse foi o caminho do juiz, e eu fui também nesse caminho. É que na hora que foi necessário o fornecimento da ambulância, né, parece que o hospital não se movimentou nesse sentido. Ele apenas disse: não, eu não tenho ambulância, e ficou por isso mesmo, lavou as mãos, entendeu? A paciente foi que teve que se empenhar, entendeu? Para poder fazer a remoção do hospital para o Hospital São Marcos, que é onde poderia lhe dar o atendimento, já que o Hospital São Domingos, de fato, não tem um atendimento, não tinha o atendimento que ela precisava. Mas me pareceu, como me parece, que o hospital deveria ter se empenhado mais para buscar essa ambulância. Se não tivesse lá à sua disposição, mas poderia ter muito mais condições de postular de outro local, de outra unidade, entendeu? Seja como for, mas seria mais viável ao hospital providenciar esse transporte do que a própria paciente, até porque ela estava doente. Um transporte num táxi sempre realmente causa alguma apreensão, alguma dificuldade, diferente de uma ambulância. Então, me parece que a indenização ficou limitada a essa omissão, digamos assim, do tribunal, do hospital com relação a esse aspecto. Até mesmo porque tem laudos técnicos que diz que o não nascimento com vida da criança não foi em razão desse atendimento no Hospital São Domingos, e nem em razão também do transporte. Mas isso sempre causa
uma apreensão. Então, qual era a minha proposta? Já que a indenização do juiz de base foi R$ 20.000, a minha proposta seria para reduzir, então, a R$ 10.000, apenas fazendo referência a essa omissão, que é uma omissão realmente uma culpabilidade objetiva, todos nós sabemos, e que o hospital precisa ser chamado à responsabilidade em razão dessa omissão. Então, a alteração que eu queria fazer no meu voto, presidente, é apenas nesse sentido, entendeu? De diminuir essa indenização de 20.000 para R$ 10.000. Esse é o voto, esse voto fica como definitivo. Eu creio, desembargador, que aí vai depender unicamente da advogada do hospital. Se ela concordar com isso, tudo bem. Se não concordar, doutora Valéria, eu gostaria que Vossa Excelência se manifestasse apenas com relação à proposta do eminente relator. Excelência, eu entendo que o voto dele houve uma modificação e ele está votando nesse sentido. Vossa Excelência se mantendo a divergência, eu concordo, obviamente, com a divergência. Mas em relação ao valor, quanto aí a definição é do voto do relator. Eu acredito que pode ser votado assim, ele reduz o valor para o voto que foi minoritário e o julgamento fica 2-1, em razão do voto de Vossa Excelência, que foi o voto visto acompanhado pelo desembargador Vieira. Dessa forma, como o desembargador Vieira acompanhou o voto divergente, eu irei ouvi-lo. Desembargador Vieira, se manifeste com relação a essa situação. Presidente, eu acredito que em pouco ou quase nada se alterou a situação que antigamente a gente tinha observado. Eu entendo que eu devo manter a minha divergência nos termos já citados. Pois desembargador Tairone, eu vou manter a divergência também, porque essa relação, essa alegação de que o hospital não disponibilizou a ambulância, mas no momento não existia ambulância e foi chamado um táxi, e ela desceu do táxi. Normalmente ela não estava agendada para nenhum exame nesse dia no hospital, até porque o hospital não tem o quadro clínico apto de que necessitava a paciente, e, de acordo com as provas dos autos, eu entendi que essa indenização aplicada pelo juiz de base não tem nenhum sustentáculo jurídico. Então, eu estou mantendo a divergência, que está sendo acompanhada pelo desembargador Vieira, então nós vamos manter o quórum estendido. Ouviu, Aura? Os colegas já estão presentes? Excelência, estamos aguardando somente o desembargador Raimundo Barros. Eu estou entrando em contato com o gabinete novamente. Então, vamos prosseguir com a sessão normal, enquanto o desembargador Raimundo Barros adentra a sala. Desembargador Tairone, Vossa Excelência é relator de um embargo de declaração, que é o primeiro da pauta. Nós vamos passar ao julgamento, mas também é quórum estendido. Certo? Exatamente isso, desembargador Josimar, e eu aqui na expectativa, porque eu tenho que viajar para São Paulo meio-dia. Mas sem a presença dos colegas. Pois é exatamente essa dificuldade. Desembargador Gervásio e desembargador Vieira, nós vamos, então, julgar o 7º processo da pauta. Desembargador Josemar, bom dia. É porque eu tive um probleminha no link e eu não consegui iniciar a sessão. A minha apelação a 0802941-21. Qual é o da pauta? 080. Aura, informe aí para o ilustre advogado qual é a pauta do processo dele. É o 8º processo da pauta. Obrigado, Paulo. Aguarde que ele vai ser submetido a julgamento daqui a pouco. Tá bom, então, obrigado, desembargador Vieira e desembargador Gervásio, vamos julgar o 7º processo. Aura, tem sustentação oral? Sim, Excelência. Doutor Marcos Farias já está presente. Eu quero decidir a respeito, inicialmente, dessa sustentação oral que foi pleiteada. Doutor
É Marcos Farias, né? Se encontra presente? Está sem o áudio. Doutor Marcos, ligue seu áudio, por gentileza. Opa, acho que eu liguei, Excelência. Eu Bom consegui dia, ligar o doutor áudio Marcos. aqui? Bom dia, bom Doutor, dia. Doutor Marcos, bom dia. eu tenho que resolver aqui um requerimento que Vossa Excelência fez neste processo que vai ser julgado agora, que é o agravo interno. Eu vou anunciá-lo. Agravo interno na ação rescisória número 081-6680-42. O agravante é Fernando de Souza Monteiro, o advogado Marcos Farias dos Santos, agravado Cosmo Rodrigues de Araújo e Silvestre Leocádio Monteiro, advogado sem advogado constituído nos autos. O relator desembargador Josemar Lopes Santos, sem parecer. O problema é o seguinte, é que se trata de um agravo de instrumento e Vossa Excelência requereu sustentação oral. Eu estou entendendo, ilustre colega desembargador Gervásio e desembargador Vieira, eu estou entendendo que não cabe sustentação oral nesse caso aqui, tendo em vista o que determina o nosso artigo 395.1 do regimento interno do nosso tribunal. Diz o seguinte: no agravo interno originário de recurso de apelação, caberá sustentação oral nas hipóteses previstas do artigo 937 do CPC. No agravo interno originário de recurso de apelação, cujo mérito não tenha sido apreciado, não cabe sustentação oral. Eu vou indagar os colegas se tem alguma divergência a apontar. Primeiramente, o desembargador Vieira. Presidente, conforme o regimento, eu também entendo que não cabe. Inclusive, nós tivemos várias decisões nesta Câmara nesse sentido, onde a gente deve manter a mesma situação. Desembargador Gervásio. Em primeiro lugar, meu bom dia a todos. É uma alegria enorme participar dessa primeira sessão, compondo a sétima Câmara Civil e a terceira Câmara de Direito Público. Lamento que eu comece a minha primeira manifestação, mas aqui sempre no sentido de contribuir e no sentido de aprender, mas eu queria lembrar de que nós tivemos uma alteração já este ano, através da resolução número 6/2023, que estabeleceu a possibilidade de sustentação oral no agravo interno, mesmo quando não apreciado o mérito. É exatamente o artigo 390, inteiro do nosso regimento interno, que alterou, na verdade, que como eu participei desse processo de alteração na Comissão de Regimento Interno, esse fato estava bem claro. Então, a diferença, nesse caso especificamente, é o prazo. Como não foi apreciado o mérito propriamente, pelo que me parece, o prazo, neste agravo interno de sustentação oral, ele é de 5 minutos. E a alteração regimental, ela se deu em função de uma alteração legislativa recente do Estatuto da Advocacia, que estabeleceu a possibilidade de sustentação oral em todos os procedimentos, inclusive em processos virtuais, quando há a possibilidade do advogado encaminhar a sua sustentação oral por vídeo para os autos. Então, em função disso, me parece, e aí eu coloco a Vossa Excelência a apreciação, mas me parece que, em função dessa alteração recente do nosso regimento interno, que, repetindo, é o artigo... Repita o artigo aí, desembargador. Artigo 390, inciso alterado... 390? Inciso 3. Artigo 90, inciso 3, alterado pela resolução número 6/2023. Não, o artigo então, é 390. Inciso 3. Talvez no escrito ele não está atualizado, teria que estar na página do tribunal onde nós temos lá as atualizações.
Então, aqui o que ocorreu foi um simples descuido aqui da minha assessoria, que não atentou para essa situação que Vossa Excelência está levantando agora. Então, eu creio, tanto o desembargador Vieira como eu não temos nenhuma objeção nessa situação. Temos que obedecer o nosso regimento. Aí a questão só, desembargador, se o senhor me permite, se na decisão impugnada não foi apreciado o mérito, né, o prazo de sustentação são apenas 5 minutos. Sim. Dessa forma, desembargador Vieira, tem alguma objeção a fazer? Não, presidente, estou de acordo. Então, eu vou fazer o simples relatório aqui e dar oportunidade ao ilustre advogado para se manifestar no período de 5 minutos, no prazo de 5 minutos. Vou fazer o breve relatório. Cuida-se de agravo interno interposto por Fernando de Souza Monteiro, com o objetivo de modificar a decisão monocrática de minha lavra, que indeferiu petição inicial da ação rescisória movida em face de Cosme Rodrigues de Araújo e Silvestre Leocádio Monteiro. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, o cabimento da ação rescisória para fim de anular a sentença que homologou a adjudicação de imóveis nos autos de arrolamento sumário número 723/2004, alegando, com base no artigo 966, inciso 3 do Código de Processo Civil, a ocorrência de simulação e conluio entre as partes, posto que a ação originária encontra-se eivada de vícios, sem encontrar razões. Com a palavra, o ilustre advogado, que terá o prazo ainda pouco mencionado pelo desembargador Vieira, apenas 5 minutos para a sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, senhores presentes. Excelência, quando eu peticionei o agravo interno, no dia 26/6/22, veio um fato novo, questão de fato, porque aquele que recebeu a adjudicação, com base no conluio, ele me procurou e ele me passou procuração e falou: doutor, eu não quero essa terra, eu pedi essa terra para mim porque eu queria retirar os poceiros. É uma terra avaliada em 8 milhões. Ele fez o termo de doação que eu juntei nos autos no dia 28/10 do ano passado, só que eu fui à Cefaz, mas só para transferir para o nome de um dos herdeiros, que são 14 herdeiros semi-analfabetos, é R$200 mil. Eles não têm esse valor. Então, eles tomaram conhecimento disso, exatamente desse conluio entre o procurador, que é primo deles, e o servidor do INCRA, que é o senhor Cosmo, no ano de 2021/22. Então, é uma área muito grande, 843 hectares de terra em Paulo Ramos, são 14 herdeiros, eles não detêm condições de receber essa doação e passar o imóvel para eles, excelências. Então, em suma, o que eu peço é a análise do mérito dos autos para anular essa adjudicação, porque eles compraram o primeiro, Cosmo, servidor do INCRA, comprou do Silvestre por 20 mil em 2004. Depois, em 2008, salvo erro, ele comprou pelo mesmo preço, comprou entre aspas, por 20 mil reais, uma área que hoje vale 8 milhões de reais. Então, houve evidente conluio mesmo para fraudar os herdeiros. E hoje ele falou: olha, se for vender, eu quero 60% dessa terra. Então, é um conluio mesmo. E está nos autos ele não compareceu, ele não tem condições também de pagar advogado, mora aqui em João Lisboa. Falou: doutor, não tenho condições, os herdeiros já conversaram comigo, eu não quero essa área, eu vou fazer uma doação. Mas a doação implica pagar os impostos, né, excelências? Então, eles não têm condições de pegar uma área de 8 milhões, pagar 200 mil para retomar para si, sendo que esse arrolamento se deu com conluio no ano de 2004 mesmo, entre o servidor do INCRA e o procurador dos herdeiros. Então, já estamos aí há 3 anos dessa luta para reverter essa adjudicação que foi com base em erros. E eu repito a vossas excelências e piso
que são todos semi-analfabetos, nunca tiveram condições de contratar um advogado, de pagar, de fato, um advogado antecipadamente. É por isso que eu órgão de Vossas Excelências análise desses documentos que eu trouxe após o agravo interno, Excelências. É a suma da minha sustentação oral. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Embora não tenha qualquer manifestação do Ministério Público e nem se exige manifestação do Ministério Público nesse caso, mas eu concedo a palavra à ilustre doutora Domingos, se tem alguma consideração a fazer. Não, desembargador, como eu não tenho conhecimento dos autos, eu nem vou poder me manifestar. Eu não tenho parecer, eu não conheço, para eu me manifestar sem conhecer dos autos. Tá bem, doutora, obrigada. Do desembargador Vieira e desembargador Gervásio, aqui, o requerente ajuizou uma ação rescisória em face de decisão proferida pelo juiz de direito da comarca de Paulo Ramos, Maranhão, porque nos autos do processo número 723/2004 homologou auto de adjudicação em favor dos agravados. O requerente sustenta o cabimento dessa ação rescisória para anular a adjudicação, alegando a ocorrência de simulação. Ocorre que entendi que, no caso, a pretensão do requerente não possui cabimento legal, posto que a decisão não apreciou o mérito da ação e resultou no indeferimento da petição inicial. Ademais, no caso aqui do agravo, constata-se que o agravante não apresentou novos elementos aptos a reformar a decisão recorrida, tendo se limitado a reiterar a argumentação já desenvolvida na petição inicial, qual seja, de que teria ocorrido a simulação e conluio entre as partes. Ainda se observa dos autos da decisão proferida no processo que se trata de um pronunciamento proferido há mais de 2 anos. E, por fim, ilustres pares, o entendimento é pacífico do STJ e desta Corte de Justiça, no sentido de que a inexistência de argumentos novos, como já mencionado, aptos a informar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, enseja o desprovimento do agravo. E é nesse sentido que eu estou votando. Eu estou conhecendo o agravo e negando a ele provimento. É como voto. Como vota o desembargador Vieira? Acompanhe, presidente. Desembargador Gervásio. Acompanhe, presidente. Anunciando o julgamento, Áurea. Recurso conhecido e negado a ele provimento por unanimidade. Os colegas Áureas estão presentes? Aura. Excelência, ainda não. Pedi que Então, alguém fosse pessoalmente ao gabinete. Estou aguardando. Então, doutor Gervásio e doutor Vieira, vamos prosseguir com os nossos julgamentos da pauta. Um minutinho aqui para... O 8º processo da pauta, ilustres colegas, irei anunciá-lo. É a apelação civil número 080-2941-21-2021, Balsas, apelante, Estado do Maranhão, procuradora Luciana Cardoso Maia, apelada, Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Maranhão, ADEPOL, o advogado José Herbeto Dias Júnior, e o relator desembargador Josemar Lopes Santos, procurador doutor Danilo José de Castro Ferreira, e o parecer é pelo conhecimento e provimento do recurso. Tem sustentação oral, Áurea? Sim, Excelência.
em favor da apelada, doutor José Herberto Dias Júnior. Irei, então, fazer o breve relatório. Cuidam os autos de apelação interposta pelo Estado do Maranhão contra a sentença exarada pelo juiz de direito da primeira vara da comarca de Balsas, Maranhão, que julgou procedente o pedido inicial. A apelada ajuizou a presente ação na condição de substituto processual do associado Roosevelt Kennedy Monteiro, pretendendo o trancamento do processo administrativo disciplinar número 12/2021, instaurado em face do substituído, bem como anulação da portaria número 268/2021, HBSSPMA, que deflagrou a abertura da investigação. Alega a recorrida que inexiste justa causa apta a instaurar a investigação, pois o assistido não teria praticado nenhuma conduta infringente dos deveres do servidor público, mas estaria apenas cumprindo uma determinação judicial para prestar apoio em ordem de reintegração de posse. Requer o apelante em procedência dos pedidos contidos na peça inicial, sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário apreciar questões de mérito administrativo. A apelada defendeu a manutenção da sentença. E o parecer, como já manifestei, como disse, é pelo conhecimento e provimento do recurso. Com a palavra, o ilustre advogado, que terá o prazo regimental para as suas argumentações, declinando nome e número da OAB. Bom dia, nobre relator, excelência, doutor Gervásio, doutor Vieira, José Herberto Dias Júnior, advogado 6802, aqui para defender o interesse da Associação dos Alegados em substituto processual do doutor Roosevelt Kennedy. Como bem relatado por excelentíssimo desembargador Josemar, foi aberto um processo administrativo disciplinar em desfavor do delegado por ele ter cumprido uma ordem judicial emanada por uma autoridade competente, o juiz de Balsas, nos autos do processo 0838-79 da comarca, que tratava de uma reintegração de posse. Consta nos autos, na ID 49, 34, 39, 31 e 30, a ordem judicial emanada pelo juiz, do qual ele certifica que ele encaminhou a ordem à Polícia Civil para acompanhar o oficial de justiça no cumprimento do mandado de desocupação exarado nos autos do processo tal, no sentido de garantir a vida e integridade física do oficial. E certificou essa ordem judicial. Então, a autoridade policial, em nenhum momento, sem amparo nenhum, saiu para acompanhar um servidor público. Ele foi cumprir uma determinação judicial, do qual, se ele não cumprisse, ele estaria passível de responder criminalmente pelo artigo 330 do Código Penal e também pela Lei de Improbidade Administrativa. E aí ele foi surpreendido, e não aconteceu nada, ou seja, a oficial de justiça certificou nos autos que não houve nenhuma baderna, não se precisou utilizar força, ele somente acompanhou o oficial naquele cumprimento daquela decisão. E aí ele é surpreendido por uma abertura de um processo administrativo disciplinar que nós estamos defendendo a falta de justa causa, porque na portaria ele diz que ele teria agido de forma abusiva e teria descumprido a Lei 10.246, um Manual de Diretriz Nacional de Reintegração e um ofício 298 da Polícia Civil. Só que quando você começa a se debruçar nos autos, como é que ele agiu de forma abusiva se não tem nos autos nenhum documento que diz que ele agiu de forma abusiva, se ele foi cumprir uma determinação judicial? Segundo ponto da portaria, que comprova a falta de justa causa. A Lei 10.246, do qual estaria justificando essa abertura do processo administrativo disciplinar, ela tem a finalidade de mediar os conflitos fundiários no campo e na cidade. Isso que trata a lei.
ela não impede a autoridade policial de cumprir uma decisão judicial. Ela simplesmente ela tenta trazer, a finalidade dela é mediar conflito agrário urbano. No tocante ao Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados, que eles também utilizam como fosse uma justa causa para abrir o processo administrativo contra o delegado, ele é um manual, ele fixa diretrizes, o que se tem que fazer nesse sentido, mas também não impede a autoridade de cumprir uma decisão judicial. E o terceiro seria um ofício, o 298/2020, da SPCC, do qual ele teria descumprido. E também ele não traz nos autos do processo administrativo, quando instaurou o processo, nenhuma comprovação que os delegados tiveram ciência desse ofício. Se o delegado tomou ciência desse ofício, se esse ofício foi publicado no Diário Oficial, não se tem nos autos. E aí, o juiz de base, corretamente, ele assenta a decisão mandando anular o processo administrativo por falta de justa causa, porque ele não pode coadunar que o Poder Judiciário esvazie a sua própria determinação. Porque, como eu disse, o delegado ele não saiu ao seu bel prazer. Ele foi encaminhado através de ele foi cumprir uma ordem judicial. E pelo Estatuto da Polícia Civil, no seu artigo 4, lá diz que uma das funções da Polícia Civil é zelar pela ordem e segurança pública, promovendo ou participando de medidas de proteção à sociedade e aos indivíduos, assim como tem que ser leal aos superiores interesses do Estado, dedicando-se integralmente ao serviço policial, respeitando as leis das autoridades e instituições constitucionais. Foi o que ele fez. Ele, quando recebeu a ordem de um juiz competente, dentro de um processo do qual o próprio tribunal, ao analisar uma suspensão de liminar que esse juiz tinha dado nessa reintegração de posse, manteve a decisão. Então, a autoridade policial, quando foi cumprir a determinação judicial, o que ele fez? Ele respeitou o comando da autoridade, do juiz da cidade, ele respeitou a lei, entendeu? Ele garantiu a proteção ao oficial de justiça. E caso ele não tivesse cumprido a decisão judicial, além de responder criminalmente, pelo artigo 330, e também, em tese, pela lei de improbidade administrativa, ele responderia administrativamente, porque o juiz iria encaminhar a sua corregedoria, que ele o quê? São infrações estatutárias de medida média, deixar de atender às requisições das autoridades ministeriais e judiciais. Então, como que a autoridade policial teria que agir nessa forma? Se ele não cumpre a decisão judicial, ele responde criminalmente, civilmente e administrativamente. Aí, se ele cumpre a própria instituição, sem nenhuma justa causa, sem nenhuma lei que ampare, abre um processo administrativo e ele responde administrativamente por ter cumprido uma decisão judicial, então hoje a categoria não sabe qual a decisão a ser tomada quando vier uma determinação judicial. Porque se ele cumprir a determinação judicial, ele vai responder administrativamente. E se ele não cumprir, ele vai responder administrativamente. Então, e com relação a que o Poder Judiciário não pode adentar o mérito administrativo, o próprio juiz, na sua decisão de base, ele diz: o Poder Judiciário pode realizar o controle de mérito administrativo consubstanciado na conveniência e na oportunidade de praticar determinado ato administrativo, desde que faça sob o prisma da legalidade e da legitimidade, nas hipóteses em que a administração tenha agido contrariamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E aí ele cita uma jurisprudência do STJ. Outro sim, a antiga doutrina que vedava o judiciário analisar o mérito dos atos administrativos, que gozava de tanto prestígio, não pode mais ser aceita como dogma ou axioma jurídico, eis que obstaria por si só a apreciação da motivação daqueles atos, importando e se faz na exclusão a priorística dos controles do desvio e do abuso de poder. É o que nós temos, a abertura desse processo administrativo, além da falta de justa causa, porque a base que abriu
o processo administrativo contra a autoridade não existe no mundo jurídico, porque ele não agiu de forma abusiva, ele não descumpriu a Lei 10.046, porque não trata sobre o assunto, muito menos um manual de diretrizes, muito menos um ofício que não consta, e estaria, como o próprio juiz de base disse, essas leis estão acima de uma determinação judicial válida. É isso. Disse que é o que eu não disse. Então, eu peço encarecidamente que o nobre relator e os nobres pares entendam essa dinâmica que aconteceu no processo e esse dilema que a Associação de Polícia vive nessa questão agora de cumprir uma determinação judicial quando se tratar de reintegração de posse. Porque qualquer ação que a autoridade tomar, seja para cumprir a determinação ou para não descumprir, ele irá responder administrativamente. Então, eu peço que a apelação não seja dada improvida e que seja mantida a decisão de base, nos seus termos, trancando o processo administrativo disciplinar. Agradeço. Obrigado, doutor. Com a palavra, a eminente procuradora. O parecer, pelo conhecimento e provimento, eu vou manter, desembargador. Mantendo o parecer ministerial. Obrigado, doutora. E, Luiz Pares, aqui é o seguinte, o juiz de base, ele julgou procedente os pedidos constantes da inicial nos seguintes termos. Disse o seguinte: nos termos do artigo 485, inciso 1 do Código de Processo Civil, confirmando a liminar deferida para determinar o trancamento do processo administrativo disciplinar número 12.221 da Corregedoria Adjunta da Polícia Civil e anular a portaria número 268/2021, GAB-SSPMA, sem custa ante a isenção legal. O que o recurso pretende? Requer a improcedência dos pedidos contidos na peça inicial, sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário apreciar questões de mérito administrativo. Esse é o fundamento recursal. Luiz Pares, passando à análise deste processo, eu digo o seguinte: a controvérsia do recurso cinge-se a analisar a legalidade do processo administrativo disciplinar número 12/2021, instaurado em face do senhor Roosevelt Kennedy Monteiro, notadamente a presença ou não da justa causa a ensejar o procedimento. Só relembrando os fatos já anteriormente mencionados, eu digo o seguinte: consta da peça inicial que o senhor Roosevelt, delegado de Polícia Civil, foi instado pelo juízo da 2ª Câmara de Balsas, 2ª Vara da Comarca de Balsas, através do ofício 187/2020, SDF, a prestar reforço policial para cumprimento de mandado de desocupação nos autos do processo número 0800-398-79/2020. Alega que foi surpreendido pela abertura do procedimento administrativo disciplinar, mencionado, que é o número 12/2021, com o fito de apurar suposta responsabilidade funcional em face dos fatos narrados na investigação preliminar número 095/2020, os quais noticiam que o servidor teria agido de forma abusiva. Pois bem, nós sabemos que o processo administrativo disciplinar possui como objetivo esclarecer a verdade dos fatos constantes da representação ou denúncia associadas, direta ou indiretamente, a exercício do cargo sem preocupação de incriminar ou exculpar indevidamente o servidor ou empregado.
Outros, sim, nos procedimentos disciplinares, devem ser observados o devido processo legal e o indício mínimo ou plausibilidade de cometimento de irregularidade funcional. Nós sabemos, desembargador Vieira, que o Superior Tribunal de Justiça afirmou a tese de que o controle judicial nos processos administrativos e disciplinares restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. Diante dessas considerações, observa-se que a portaria que determinou a instauração do PAD teve por base a investigação preliminar número 095/2020, sendo que neste procedimento investigatório consta o ofício de número 128/2020, que versa sobre suposta irregularidade da polícia no procedimento de reintegração de posse, bem como depoimentos, fotos e vídeos da operação, razão pela qual não se há que falar em ausência de justa causa do processo administrativo sob análise. Constata-se que o procedimento foi instaurado não para apurar o cumprimento ou não de decisão judicial, mas para averiguar suposta irregularidade no cumprimento da referida decisão. Ou seja, se a atuação excedeu os limites impostos na decisão judicial e nos procedimentos que regulam a reintegração de posse. Portanto, ilustres pares, verifica-se que a instauração da apuração de irregularidades ocorridas na administração pública estadual não é um ato discricionário do administrador. Ao contrário, é um procedimento obrigatório, sob pena de responsabilidade, se o processo não promover o processo. Olha o que diz a Lei Estadual 6.107 de 94, artigo 234. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigado, sob pena de responsabilidade, a promover-lhe a apuração imediata, ficando assegurado ao acusado a ampla defesa. Dessa forma, eminentes colegas, diante da presença do lastro probatório mínimo que indique a presença de irregularidade na atuação do servidor público, deve vigorar o princípio do indúbio pro societate, a fim de que seja apurada, durante a tramitação do processo, a falta disciplinar do senhor Roosevelt Kennedy Monteiro, assegurando-lhe ampla defesa e contraditório. Ressalte-se ainda que a análise pormenorizada da ocorrência de justa causa pertence ao âmbito do mérito administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário apurar tal situação em razão do princípio da independência dos poderes. Eu entendo assim que a sentença deve ser reformada em sua integralidade. Eu estou conhecendo do apelo e dou provimento a ele para o fim de julgar improcedentes os pedidos contidos da inicial. É como voto. Como voto o eminente desembargador Vieira. Senhor presidente, essa parte está apenas a nível administrativo, é isso? Sim. Não há nenhuma vinculação em relação a ele ter atendido a uma ordem judicial, e sim para ver se o comportamento dele lá na área foi regular ou não, ou se houve algum excesso, não é isso? É isso, porque não tem nada a ver, nenhuma vinculação com a ordem judicial. Foi constatada apenas um procedimento irregular, instaurada a investigação, e em decorrência disso é que ele está submetido a esse procedimento administrativo. Desembargador, só uma questão de ordem, eu posso trazer só um elemento? Na própria certidão... Doutor, indefiro a sua postulação. A palavra está com o eminente relator desembargador Vieira. Senhor presidente, eu acompanho inteiramente. Desembargador Gervásio. Presidente, eu gostaria de pedir um esclarecimento de Vossa Excelência, até porque sou um neófito na Câmara, então... Não, neófito não, desembargador. Vossa Excelência já tem uma vida longa na magistratura.
Mas eu gostaria de ter um esclarecimento, desembargador. É o seguinte, há alguma notícia a propósito de que ele tenha excedido Sim, o acompanhamento? esses fatos foram objeto de investigação preliminar, a investigação número 095/2020, que noticia que esse servidor teria agido de forma abusiva no cumprimento desse mandado. Ou seja, não se trata aí pelo cumprimento propriamente do mandato. Não, não tem nenhuma vinculação com a ordem judicial, não. Toda a tese do Foi o apelante, excesso praticado por ele, segundo o procedimento investigatório. Desembargador, eu gostaria só de um minuto, só para trazer uma certidão que tem nos autos, que o próprio oficial de justiça, ele certifica dizendo que tudo transcorreu sem alteração. O próprio oficial de justiça, que acompanhou a autoridade ao fato, ao local, ele certifica. Desembargador Gervásio, a palavra está com Vossa Excelência. Deferiu? agradeço, senhor presidente. Então, veja, a questão central, me parece, que, como Vossa Excelência bem pôs no seu voto, não é propriamente como foi trazido pelo apelante, que ele estaria sendo responsabilizado ou aberto o inquérito policial, aberto o inquérito administrativo em função do cumprimento da ordem judicial, mas sim em função do fato de que, ao cumprir a ordem judicial, teria excedido os seus poderes, teria excedido, na prática desse cumprimento da ordem judicial, teria se excedido. Me parece que é essa a colocação. E aí veio o senhor advogado e, de forma adequada, ele disse o seguinte: olha, mas não, o próprio oficial de justiça se tratou, estabeleceu que não há esse excesso, enfim, tudo bem. O que nós estamos aqui a discutir, a decidir, parece que o voto de Vossa Excelência é nesse sentido, se pode o Estado abrir ou não abrir o inquérito administrativo, se a mera abertura do inquérito administrativo representa ou não representa uma ilegalidade. E aí Vossa Excelência conclui, e agora eu concluo em Vossa Excelência, acertadamente, que a abertura propriamente do inquérito policial, do inquérito administrativo, não pode ser considerado uma ilegalidade. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Anunciando a votação, Aura. Recurso conhecido e dado a ele provimento por unanimidade. Eu indago, Aura, se os colegas já estão presentes para a continuidade da nossa sessão. Estão presentes. Estão presentes? Sim. Obrigado, Excelência. Bom trabalho. Obrigado, doutor. Um bom dia. Bom dia, bom dia. Desembargador Vieira e desembargador Gervásio, nós vamos passar para o início da nossa pauta, que é o da Já estou pauta. aqui, desembargador presidente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor desembargador Vieira, desembargador Gervásio. Prazer vê-los, revê-los. Eu também estou aqui atendendo a convocação para um coro estendido. Bom dia aos colegas. Desembargador Raimundo, inicialmente eu quero agradecer a colaboração de Vossa Excelência quando esteve me substituindo aqui durante esses 20 dias de férias. Vossa Excelência já faz parte desta Câmara, queira ou não queira. Eu não tenho conhecimento de Vossa Excelência, mas sou um operário da Justiça. Vossa Excelência é gente fina. Então, desembargadores, nós vamos agora passar os votos de coro estendido. Então, o primeiro da pauta, inclusive o relator é o desembargador Tairone, ele se encontra presente ainda? Só, presidente, eu aproveito para cumprimentar meu irmão, amigo Raimundo, minha amiga e irmã desembargadora Ângela. E cumprimentar a doutora Domingas também, que ainda não é minha colega de turma, que ainda não cumprimentei. Meu amigo Gervásio, eu já cumprimentei, já. Bom dia a todos, um abraço. Bom dia a todos. Eu vou anunciar o processo de Luiz Pares. É o embargo de declaração na apelação civil número 080-3362-46, 2020, São José de Ribamar. Embargantes: Roseli Ramalho Brunet Medeiros Garcia e outro,
advogado Eli dos Santos Medeiro, embargado Merifran da Silva Andrade e advogado Bianca Marina Barros Jansen de Melo, e outra, o relator desembargador Tairone José Silva, sem parecer. Na sessão virtual do dia 7 de 2 de 2023, processo adiado em cumprimento ao artigo 942 do CPC e artigo 656 do Regimento, após o voto do relator desembargador Tairone José Silva, que conheceu e rejeitou os embargos, acompanhado pelo desembargador Josemar Lopes Santos, divergindo do voto do desembargador Antônio José Vieira Filho. O desembargador relator tem alguma consideração a fazer ainda com relação a esse voto, desembargador? Não, presidente, apenas manter. Os colegas convocados não tem nenhuma dúvida, né? Não, presidente. Eu tive conhecimento do inteiro do voto do relator, como também do voto do relator. Nesse caso aí, eu não tenho nenhuma dúvida, até porque a minha posição, no caso dos embargos de declaração, é de não reviver a matéria do recurso, realmente. Então, eu vou votar pela rejeição. Desembargador Raimundo Barros, pode manifestar o seu voto logo. Não, é simples e objetivo. Eu vou votar acompanhando o relator pela rejeição dos embargos, porque entendo que eles, através deles, não se pode rediscutir a matéria que veio do recurso principal. Desembargadora Ângela. Senhor presidente, bom dia novamente. Também cumprimento os senhores advogados que estão na sala. Cumprimento o nosso desembargador Raimundo Barros, nossa queridíssima Procuradora de Justiça, doutora Domingas, meu bom dia, e a todos os servidores que estão nos assistindo. Senhor presidente, eu li o voto do eminente relator e li também aqui os embargos, e em razão, e verifiquei que não há nenhum dos pressupostos de embargabilidade. Como bem disse o desembargador Raimundo Barros, o que se trata aqui é de mera rediscussão de matéria que é incabível por essa via. Por essa razão, senhor presidente, eu estou acompanhando o relator literalmente. Anunciando o julgamento, Áurea. Embargo de declaração rejeitado por maioria. Iremos agora ao julgamento do segundo processo. Irei anunciá-lo. É a apelação civil número 0033-565-45-2013, São Luís. Primeiro apelante, Hospital São Domingos Limitada, advogados Sávio Dino de Castro e Costa Júnior e outra. Segundo apelante, Gisele Cruz, advogada Ana Letícia Silva Freitas Figueiredo. Terceiro apelante, Glaucia Andrade e Silva Palácio. Advogado, Valéria Lawande Carvalho Costa e outro. Primeiro apelado, Gisele Cruz. Advogada, Ana Letícia Silva Freitas Figueiredo. Segundo apelado, Hospital São Domingos Limitada, Bradesco Saúde, Kênia Soraya Lima Gomes, Glaucia Andrade e Silva Palácio. Advogados Valéria Lawande Carvalho Costa e outro, relator desembargador Tairone José Silva. Na sessão do dia 29 de 8 de 23, o processo foi adiado em cumprimento ao artigo 942 do CPC. Após o voto do desembargador relator Tairone José Silva, pelo conhecimento e provimento ao primeiro e segundo apelo, e conhecimento e provimento do terceiro apelo, divergindo do voto o desembargador Josemar Lopes Santos, pelo conhecimento e provimento ao primeiro e terceiro apelo, e conhecimento e provimento ao segundo apelo, acompanhado pelo desembargador Antônio José Vieira Filho. O parecer manifestado em banca pelo provimento em favor do segundo apelante. E, nesta sessão, o desembargador Tairone, que é o relator, se manifestou sugerindo que, pelo voto dele, a indenização fosse reduzida para R$10.000. Desembargador Raimundo Barros e desembargadora Ângela Salazar. Primeiramente, o desembargador Raimundo Barros. Presidente,
Então, seria bom, como essa matéria é um pouco mais complexa, eu dar algum detalhamento em Não, relação isso é que eu ao ia, meu voto. Esse é o voto, desembargador. isso é que eu ia indagar da desembargadora Ângela e do Eu li. desembargador, se necessita de algum esclarecimento. Não. Inclusive, eu até estava também presente já na sala, quando Vossa Excelência também se manifestou a respeito. O desembargador Tairone. Desembargador Então, Raimundo Barros, tem algum esclarecimento a solicitar? Está sem áudio. Volto a cumprimentar Vossa Excelência. No meu caso, ao que eu estou entendendo aí da questão fática, né? O hospital foi condenado, né? A segunda apelante também, Gisele Cruz, e a terceira apelante também, Glaucia Andrade e Silva Palácio. No voto do desembargador Tairone, ele deu provimento ao terceiro apelo, que é de Glaucia Andrade e Silva Palácio. E aqui é que gostaria que Sua Excelência me fornecesse um esclarecimento. Se foi apenas redução de valor. Excluiu a responsabilidade delas. Excluiu duas? Isso é porque na sentença, porque diz que ele acompanhou a sentença. Não, mas aí ele está dando provimento. Presidente, só uma observação rápida. Parece que, na base, as duas médicas foram absolvidas, desembargador Raimundo. Entendeu? Sim. Né? A condenação foi só do hospital. Teve um recurso de uma das médicas, que é a doutora Glaucia, mas foi em razão porque ela queria que houvesse a condenação em sucumbência, realmente. Entendeu? Então, apenas isso. Mas era mais do fato, elas foram absolvidas. Só restou a responsabilidade do Hospital São Domingos, então. Isso, pois é. O recurso mesmo básico é só do Hospital São Domingos, e na base ele foi condenado em R$20.000, e eu aqui entendi realmente cabível a condenação, mas só que diminuir a indenização de 20 para R$10.000. Bom, presidente, feito esses esclarecimentos, eu não costumo votar contra meu amigo Tairone, mas eu acho que a indenização aí... Não, doutora, não, a palavra está com o eminente relator, com o desembargador Raimundo Barros. Não, estava dizendo, presidente, senhor relator e demais colegas, que, diante da gravidade dos fatos, eu não vejo razão nem fundamento jurídico para reduzir o valor da indenização. Eu acho que nós aqui, por exemplo, tomo como referência aqui na Quinta Câmara e na Terceira Câmara de Direito Privado, que em situações muito menos graves, nós já estamos estabelecendo acima de R$10.000 pela reincidência. Então, nesse caso aí, dada a gravidade dos fatos, eu vou votar para manter a condenação em R$20.000. Nos demais termos, eu estou de acordo. Desembargadora Ângela, com a palavra. Senhor presidente, eu pedindo todas as vênias, ao nosso relator, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, acompanhando a divergência, porque eu não vi o nexo de causalidade, né, para que possa responsabilizar o Hospital São Domingos. Pelo que eu li e compreendi, o hospital tomou todas as providências. No momento, realmente não tinha ambulância, mas a paciente foi colocada, que não estava lá para ser atendida, mas foi colocada em um táxi, né? E foi para a clínica São Marcos. Lá foi detectado que realmente ela estava com deslocamento de placenta e o hospital não presta esse tipo de serviços, mas foi dado toda a atenção, todo o atendimento, segundo a minha ótica,
para ela. Então, o fato do bebê ter ido a óbito não foi de responsabilidade, não foi em decorrência do atendimento tardio, como ela quer colocar, né? Eu acho que o hospital tomou todas as providências, eu vejo que não tem, né, o elemento essencial que caracteriza a responsabilidade, o caracterizador da responsabilidade civil, que é a relação de causa e efeito. Então, por essa razão, eu estou acompanhando Vossa Excelência integralmente, ou seja, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Josemar Lopes, por conseguinte, voto pelo desprovimento do segundo apelo e provimento do primeiro e terceiro apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora. É como voto, senhor presidente. E peço a juntada do meu voto, né? Inclusive, eu estou esclarecendo melhor, fundamentando melhor e peço por escrito, peço a juntada do meu voto, trazendo, inclusive, à colação várias jurisprudências nesse sentido. Anunciando o julgamento, Aura. Recursos conhecidos e, por maioria, deu-se provimento ao primeiro apelo e ao recurso adesivo e negando provimento ao segundo apelo, para reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes pedidos iniciais, condenando a segunda apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa. Vamos prosseguir com os nossos julgamentos, ilustres pares. Presidente, peço licença para me retirar, deixando um grande abraço a Vossa Excelência, aos demais colegas, do embargador Vieira, embargador Raimundo, embargadora Ângela, doutora Valéria, sempre é um prazer revê-lo, doutora Dominga Frois, meu amigo embargador Gervásio também, que não está aí, mas deve estar assistindo. Um grande abraço a todos. Desembargador Taironi, até a próxima. Sucesso na sua nova atribuição. Sucesso na sua nova atribuição e nós continuamos os meus amigos. Somos do mesmo barco. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada também, Excelências, pelo julgamento. Bom dia. Vamos partir para o terceiro julgamento da pauta, desembargador Vieira. Excelência, o terceiro também é coro estendido, com a presença do desembargador Taironi. Aí tem que ver se ele ainda está na sala. Estou chamando aqui o assessor, só um minutinho. Não estou, presidente, ainda estou na sala. Então, retorne que Vossa Excelência vai participar desse julgamento aqui. Eu irei anunciar o processo. Apelação civil número 00383132-2013, Lago da Pedra. Apelante, Rui Fernandes Ribeiro Filho. Advogado, Roberto Charles de Menezes Dias. O apelado, José Luiz Ferreira dos Santos Silva. Advogado, Juraci Gomes Bandeira. Relator, desembargador Josemar Lopes Santos. Procuradora, doutora Rita de Cássia Maia Batista. Processo adiado na sessão do dia 29/8. Após o voto do desembargador relator Josemar Lopes Santos, pelo conhecimento e improvimento, acompanhado pelo desembargador Taironi José Silva, divergindo o voto do desembargador do voto Antônio José Vieira Filho, pelo conhecimento e provimento. O parecer manifestado em banca é pelo improvimento e eu indago dos ilustres colegas se tem necessidade de alguma informação a respeito deste processo. Não, senhor presidente. Doutor Raimundo Barros. Está sem áudio. Presidente, se eu bem entendi, lá no julgamento no primeiro grau, o juiz fixou os honorários em 10%, né? Certo. Sobre o valor da causa. Vossa Excelência, ao votar aqui, manteve esse percentual de 10%. O recurso do doutor Charles é para aumentar esse percentual, né? E divergiu aí o desembargador Taironi apoiou Vossa Excelência e o desembargador Vieira foi que divergiu. Eu só perguntaria ao desembargador Vieira
qual foi o percentual que Sua Excelência estabeleceu ou é o que o advogado pediu? Desembargador Barros, se eu não estou enganado, parece que foi 20%. Se não me engano, foi para 20%. Vossa Excelência entendeu que esse é correto. Que seja justo 20% em vez de 10%. Eu também vou acompanhar Vossa Excelência. Eu acho que 20%. Me permitam uma questão de ordem, por gentileza. Agora não, que eu estou nobre votando, desembargador. Está votando, desembargador, doutor. É porque haveria sustentação, né, desembargador? Só para... Sim, a sustentação? O regimento traz, desembargador, com toda a venha, não, repito, não é a intenção desse advogado ser desrespeitoso com essa Câmara, nem debater com os senhores. Peço venha só para trazer essa questão, se me permitem, desembargador Barros, já pedindo perdão pela falta de educação. Mas já o regimento fala que sempre que um julgador novo intervém no feito, é permitido ao advogado reiterar a sustentação. Isso está lá no regimento interno. Mas, eu repito... Quanto a isso, nós não temos dúvida. Mas só, doutor Charles, que essa matéria aí é discussão só sobre o percentual. Não há muito, mesmo que Vossa Excelência tenha muita capacidade de oratória, e nós sabemos disso, não há muito o que acrescentar. Além do mais, eu vou atender os fundamentos do seu recurso, já estou votando nesse sentido. Então, da minha parte, não haveria necessidade, até por medida de economia, né, de tempo e de processo, eu vou acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador Vieira. Mas aí a desembargadora Ângela fica à vontade, se quiser ouvi-lo. Desembargadora Não, eu dispenso a sustentação, porque eu já tenho minha posição, inclusive a posição que praticamente eu adoto na minha Câmara, então, que a nossa Câmara adota, aliás. Então, eu dispenso a sustentação oral, eu já tenho meu convencimento. Doutora Ângela, então quero dizer ao doutor Roberto que, em virtude dos esclarecimentos, sem nenhuma dúvida dos colegas, é desnecessária a manifestação dele novamente. Eu acato, desembargador, embora entendendo ser direito do advogado sustentar, mas eu acato a decisão da Câmara e ratifico que dela não apresentarei nenhum recurso, enfim, nenhum recurso. Eu acato a decisão da Câmara. Obrigado. Uma palavra à desembargadora Ângela. Senhor presidente, inclusive eu estou até com a foto de Vossa Excelência aqui em mãos, muito claro, bem elaborado. E como eu já adiantei, eu já tenho meu conhecimento, eu acho que 10% é adequado, né, para o tipo de trabalho que foi desenvolvido nestes autos aqui. Vossa Excelência foi bem cirúrgico, né, quando justificou o porquê de permanecer os 10%. Né, quando diz o valor dos honorários subvenciais que se discute nesses autos visa remunerar o trabalho profissional que elaborou 2 peças, a inicial dos embargos, a execução e as razões dos embargos de declaração. Então, o valor correspondente a 10%, né, caberia R$ 75.862,49. Eu acho que para o tipo de trabalho que foi desenvolvido, eu acho adequado esse percentual, no meu entendimento. Por essa razão, eu acompanho as inteiras, Vossa Excelência. Obrigado, desembargadora. Anunciando o julgamento, Aura, apelo conhecido e negado a ele provimento por maioria de votos. Eminentes, eu agradeço a atenção e peço permissão para me retirar. Eu tenho uma outra sustentação em outra Câmara, que está lá me aguardando. Eu, com todo respeito, toda a atenção a Vossa Excelência, cumprimento-os a todos, desejo um bom dia, doutora Domingas também, e peço licença para me retirar. Obrigado, doutor. Um bom dia também. Bom dia. Senhor presidente, eu também agradeço e peço também licença para me retirar. Acho que não tem mais nenhum processo que requer minha participação. Não é Obrigado. isso? Obrigado, doutor. É verdade, não tem mais... Presidente, eu também, presidente, posso ir, né? Desembargador Tairone, desembargador... Ótima semana a todos. Está liberado. Um abraço. Bem, ótima semana a todos. Um abraço para todos aí.
Um E abraço. bom trabalho aí para o desembargador Gervásio, que é o novo integrante aí da Câmara. Obrigado, meu amigo. Desejo a Desembargador Vossa Raimundo Barros. sucesso. Então, desembargador Raimundo Barros, um bom dia e bom trabalho aí na vida profissional. Até mais. Desembargador Vieira e desembargador Gervásio, nós temos apenas o último processo da pauta a ser julgado, porque o quinto foi julgado, o sexto, o sétimo, o oitavo, temos o nono processo, que é da relatoria do eminente desembargador Antônio José Vieira. E vou anunciar o processo do desembargador Vieira. Apelação civil número 00-39701-87-2015. Apelante Ana Cristina Diária Leão Gaioso e Almeida. Almendra. Advogado André Luiz Cruz Rocha. Apelado Aimoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. Advogado Carlos Augusto Tortoro Júnior e outro. Apelado Andrade Comércio e Serviços de Imóveis Limitada. Advogado Bruno Michel Leite Soares e outro. Relator desembargador Antônio José Vieira Filho. Procurador Dr. José Henrique Marques Moreira. Parecer da Procuradoria pelo conhecimento quanto ao mérito deixa de opinar. Com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, vai ter sustentação oral? Excelência, não compareceram os advogados. Então é o seguinte, já que não há sustentação oral, eu vou fazer um resumo, bem breve, do que se passou. A dona Ana Cristina, que é apelante, foi surpreendida com uma cobrança de uma instituição financeira do valor de R$31 mil, referente a um suposto contrato de prestação de serviços que ela teria assinado. Ela nega que não assinou e realmente ela não assinou nenhum contrato de prestação de serviço com essa empresa. O que a empresa faz? Alega no primeiro grau dizendo que realmente ela não assinou, que teria assinado o marido dela. Só que o marido dela nega que não assinou, informa que é um documento falso e a empresa, no primeiro grau, não provou nada sobre isso. Então, o que acontece? Ela está pedindo um valor de indenização moral no valor de R$31 mil. E o juiz do primeiro grau entendeu que apenas a responsabilidade seria da empresa contratante. Eu estou aqui invocando que há, sim, a responsabilidade solidária entre o banco e a empresa, conforme decisões do STJ e duas daqui do nosso tribunal, do desembargador Jamil Miranda, do desembargador Cleones, que há, sim, a responsabilidade solidária entre o banco e essa empresa que está cobrando. Com essas considerações, eu estou sim, e em relação aos danos morais, eu estou reduzindo de 12 mil para 8 mil reais, julgando parcialmente reformada pelo provimento em parte. É mais ou menos em suma isso. Alguma dúvida? Desembargador Gervásio, com a palavra para o seu voto. Desembargador, ela não chegou a ser inscrita em órgão de restrição ao crédito, chegou? Não chegou. Apenas houve a cobrança e ela nega, e o marido também disse que não foi ele. Eu vou acompanhar Vossa Excelência, até para não... Mas eu tenho um entendimento de que a mera cobrança, ela, sem a restrição ao crédito, protesto, inscrição no Serasa, inscrição no SPC, inscrição no CADIM, e isso também o Superior Tribunal de Justiça é pacífico em relação ao tema, não me parece que configure um dano de natureza moral. A gente tem que fazer uma seguinte análise. Tudo que diz respeito à indenização por dano moral, você tem jurisprudência para todos os gostos. Evidentemente
por conta, inclusive, da evolução do Instituto. Mas, ultimamente, a posição que vem sobressaindo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que a mera cobrança, quando se trata de uma cobrança especificamente, sem restrição ao crédito, e é essa a posição que eu, historicamente, adotava na minha vara. Me parece que aí o pedido, a declaração de inexistência do débito e o pedido de indenização por dano moral. Eu compreendo de que, evidentemente, se não há demonstração, e a gente sabe de que existe muito desses casos em que uma determinada empresa emite uma nota fiscal, uma duplicata, e aí desconta essa duplicata junto ao banco, mas se não há restrição ao crédito, a minha posição é no sentido de que não há, a meu ver, a existência não configura, a meu ver, a existência de dano moral. Eu peço desculpas à Câmara, eu realmente não conheço a compreensão do colegiado e até farei um esforço para me adequar à compreensão do colegiado. Eu não quero, eu vim para somar, não vim para divergir, não vim para subtrair, mas nesse primeiro momento, com esta posição, ou seja, a meu ver, quando se trata de mera cobrança, sem reflexo no crédito propriamente dito, daquele que foi cobrado indevidamente, né? Sem que haja o pagamento para que possa haver a repetição de débito, eu tenho a compreensão, né? E aí, seguindo a orientação, a última orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, rogando as minhas venhas, porque eu estou chegando agora, eu não gostaria de contrariá-los, mas eu realmente acho, na minha visão, a procedência ela é parcial, apenas para declarar a inexistência do débito, mas não me parece que se trate aí de configuração do dano de ordem moral. Ótimo, senhor presidente. Desembargador Gervásio, aqui não se trata de contrariar ninguém. O julgador ele tem que estar convicto, de acordo com as provas dos autos, para formar proferir o seu julgamento. Ocorre que eu entendi aqui nesse caso que o desembargador Vieira apontou que a parte não formalizou nenhum contrato. É isso, desembargador Vieira? Isso, não foi formalizado nada. Não formalizou nenhum contrato, nem ele, nem ela, nem o marido. Nem o marido. Inclusive, ela argumenta que esses documentos foram falsificadas assinaturas. E as provas dos autos, que Vossa Excelência teve acesso? Não, a empresa não se reporta em nada e apenas diz que foi o marido dessa senhora, mas não junta documento e não informa nada. E eu penso, salvo melhor juízo, se houvesse alguma cobrança, seria em nome dele, não dela, né? Já que supostamente só ele que assinou, e não ela, mas isso é outro assunto. Não, Quer falar alguma coisa, desembargador? Essa questão de restrição ao crédito, ela foi inscrita no Serasa, ela sofreu algum protesto, ela sofreu alguma ação judicial, porque tudo isso... Não. Ela recebeu uma carta cobrando. Desembargador, eu vou pedir vista desse processo. Ótimo. Vou pedir vista. Quem sabe até... Perfeitamente. Então, ilustres pares... Eu aproveito, inclusive, e reexamino melhor a questão, até para me adaptar à própria Câmara. Então, ilustres pares, não temos mais nenhum processo a ser submetido a julgamento nesta sessão. Eu indago se alguém tem alguma consideração a fazer. Excelência, só queria lembrar que a gente precisa fazer o sorteio da nova composição do quórum. Tá? Então, é isso que eu só estou pedindo, se algum colega tem alguma consideração a fazer, se não tiver, nós vamos proceder ao sorteio. Não havendo, Aura, vamos ao sorteio. Sim, só um minutinho.
É a Câmara primeiro, é a sétima? Vai sortear primeiro para a sétima. Sim, pode. O primeiro sorteado foi o desembargador Castro, mas ele está de férias. A gente sortear novamente, né? Sorteio outro. Então, primeiro sortearam o desembargador Rachid, Jorge Rachid. Segundo, a desembargadora Ângela. Terceiro, primeiro suplente, né? Desembargador Raimundo Barros. E o segundo suplente, desembargador Kleber. Agora vamos para a terceira civil, né? Terceira civil. Terceira, direito público. Desculpa. Direito público. Sim. Não, a terceira, direito público, né? Peraí, deixa eu mexer. Isso. Primeiro, o desembargador Jamil. De novo, Nelo. Segundo, o desembargador Rachid, Jorge Rachid. Certo. Terceiro, desembargador Lorival. Primeiro suplente, no caso. Já foi? Já. E o desembargador Cleones como segundo suplente. Obrigada, Excelência. Obrigado, Aura. Desembargador Gervásio, eu já sugeri a nossa secretária que fosse até o seu gabinete para ela se colocar à disposição, qualquer dúvida que tiver, para ela lhe informar, certo? E nossa convivência aqui é de harmonia, não tem nada de querer, porque eu sou o presidente da Câmara, não tem nada disso, nós somos iguais, nós estamos com o mesmo objetivo, que é prestar a função jurisdicional e agir dentro das normas, como recomenda o Conselho e o nosso Código de Processo Civil. Presidente, desembargador Vieira, meus amigos, quero primeiro dizer que a doutora Aura já cumpriu diligentemente a sua determinação. Hoje de manhã cedo ela esteve aqui, conversamos, acertamos, simpática, quero agradecer a visita, dizer assim que eventuais divergências elas jamais serão no sentido de dividir, mas de somar. Evidentemente que eu preciso me adaptar e aí não se trata de mudar a posição A, B ou C, mas é que a gente, na verdade, é um colegiado. Então, a minha ideia é tentar, na medida do possível, me adaptar ao colegiado. Assim, na verdade, não adianta nada aqui ter uma decisão sempre divergente, isso não acrescenta, não. Então, mesmo que eu tenha uma determinada posição, mas se a maioria da Câmara tiver uma posição em sentido oposto, eu vou ressalvar a minha posição naquilo que for possível. Então, eu quero deixar isso muito claro, estou sempre à disposição, realmente o volume do trabalho, ele me chamou a atenção, eu estou aqui com a quantidade de processos aqui, me chamou, eu não esperava um volume tão grande, mas enfim, é para isso que a gente é pago, é para isso que a gente tem a dedicação, e eu espero sinceramente poder colaborar, contar com a colaboração dos senhores também, a gente observado as decisões da Câmara, tenho procurado, pedido aqui a assessoria, olha, vamos olhar como o desembargador Vieira decide, como o desembargador Josemar, na medida do possível, vamos tentar somar esforços e decidir de uma forma, tentar de alguma maneira buscar um consenso. Então, claro, que aqui e acolá possa haver alguma divergência, mas no geral, eu espero somar em tudo. É isso, senhores. Muito obrigado pela atenção e pela recepção.
Obrigado, desembargador. Doutora Domingas, o meu muito obrigado, e eu vou declarar encerrada esta sessão, desejando a todos um bom dia e uma boa semana de trabalho.